Estamos de volta com um bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. O Atlético venceu o jogo treino ontem contra a Seleção Brasileira Sub-20 por 5-3 lá na Cidade do Galo. Thiago Largue falou sobre a postura do time nesse jogo treino e também sobre os reforços que atuaram. Ali o que aconteceu foi que realmente eles tiveram uma postura um pouquinho mais de organização, de postura de ocupação de espaço mesmo. A gente procurou ocupar melhor o espaço e não ter a bola. Acho que vocês viram que às vezes a gente tem um jogo que a gente propõe muito mais o jogo, e ali a gente optou por ter uma postura de controlar melhor o jogo, principalmente as ações defensivas, é onde acho que a gente precisa melhorar. A gente tem um campo ainda vasto pela frente para a gente melhorar nesse sentido. E falando dos jogadores, aproveitando a pergunta, eu acho que foram bem, todos eles foram bem, né? Eu acho que o Tiará no primeiro time e no segundo time que iniciou, todos eles, o Zé Wellison, o Edinho, o Davi e o Denilson, bem entrando. Agora a gente procurou também dar uma postura mais solta para eles, desse grupo do segundo jogo, mais solta para eles soltarem mais mesmo a questão de desenvolvimento do jogo, né? Ainda não enrijecer nada ali, deixar eles à vontade para eles executarem melhor e mostrar o potencial dos jogadores que estão chegando, que eles são. Edu, uma coisa interessante aí que ele colocou sobre a postura do time é que ele demonstrou ontem no jogo treino o Atlético armando o jogo de uma maneira diferente do que costuma fazer. Não daquela de propor o jogo, de ir para cima, mas de estar ali, né, segurando o jogo, vendo o melhor momento para ir. E ele falou que já fez isso, já pensando nos dois próximos compromissos que o Atlético tem, porque joga fora de casa contra Grêmio e Palmeiras. Ou seja, o Atlético não pode ter uma postura de chegar e sair para frente. Importante isso já, né? Aproveitar esse momento já projetando logo dois grandes confrontos, né? Acho que, se eu não estiver enganado, foi a primeira coletiva dele como treinador do Atlético depois de um jogo, né? Ainda que seja um jogo treino. Depois da parada da Copa, ele foi efetivado. O ideal é que os treinadores deem alternativas táticas para as suas equipes, né? E o Atlético, ele tinha um problema antes da parada da Copa, que dentro de casa estava rendendo muito, e não mudava a maneira de jogar quando saía daqui de Belo Horizonte. E aí sofria demais quando jogava fora de BH. E o Thiago Largue, tendo tempo para trabalhar e criar alternativas táticas, você não precisa mudar seu modelo de jogo. Mas você tem que ter estratégias diferentes para determinados adversários. E em jogo de clube tem o dentro e fora de casa, o que é diferente de Copa do Mundo. E a gente tem visto isso muito na Copa do Mundo. Algumas equipes com modelo de jogo já definido, mas que, dependendo do adversário, joga de forma diferente, são estratégias diferentes. Tem que aproveitar esse tempo, tem que trabalhar o Atlético com essas alternâncias táticas, que o clube vai ganhar muito com isso. O Atlético tem um diferencial nesse segundo semestre em relação aos adversários, que por incompetência do clube ele foi eliminado de competições de Copa do Brasil, de Sul-Americana. Cruzeiro, que é o nosso exemplo daqui de perto. O Cruzeiro, julho e agosto, vai fazer, se eu não estiver enganado, ali 16, 17 jogos, por aí, estourando 18. O Atlético vai fazer metade disso, bobear até menos. O mês de agosto, os clubes que estão envolvidos em Copa do Brasil e Libertadores Brasileiro, eles vão jogar por essas 3 competições. O Atlético não. Então, o mês de agosto, os rivais do Atlético no Brasileiro, eles vão jogar domingo, quarta, domingo, o mês inteiro. O Atlético só domingo e domingo. Tem que aproveitar disso, o Thiago Largue vai ter tempo para trabalhar, para treinar, coisa que outros clubes não têm. Por isso o Atlético pode colher bons frutos lá na frente. E ontem, eu estava até comentando aqui antes, eu tive a oportunidade de conversar com o Thiago Largue depois da coletiva, né, sempre muito bem receptivo. Algumas situações me chamaram a atenção aí nisso. Primeiro, ele colocou que a surpresa para ele de perder o Blanco, né, que ninguém está esperando que o jogador vai se contundir, né, e é muito útil para o esquema dele, que ele ainda vai se reunir com a comissão técnica para bater um papo, até com a diretoria, para ver se vai contratar ou não um jogador para a posição. Mas, olhando do que ele tem aí, se o Casares não ficar, coisa que está parecendo que está encaminhada, ele já colocou também que a posição fica entre o Terans e o Luan. Como é que você vê aí, Hudson, essa formação aí desse meio de campo? Ontem ele colocou o Galdesani porque o Adilson estava se recuperando ainda, fazendo um tratamento, começou, né? Na zaga, o Juninho na zaga, porque o Gabriel teve uma fadiga muscular. Mas o que chama a atenção é o Maidana continuar como última opção, né? Aí nesse meio de campo, então, o Elias voltou, e aí, sem o Casares, de repente, aí, Luan ou Terans? Eu não gosto, aí é uma opinião minha particular, eu não gosto do Luan nessa função. Para mim, o Luan
é um jogador que joga ali na beirada, fazendo uma função mais de velocidade, apesar dele já não estar tão veloz assim, e de recomposição na marcação. Eu não acho que o Luan seja a melhor opção para o lugar do Casares na armação de jogadas. Eu não gosto do Luan jogando ali por dentro. Eu acho que teria o Terans, eu não tenho uma opinião formada por tê-lo visto jogar poucas vezes, né? Então vamos ver se o Terans vai aproveitar essa oportunidade dentro do grupo. O Paulo Roberto pensa, como você sempre está aqui no programa, ele fala a mesma coisa do Luan. Eu só acho que o Luan não tem mais condição física de fazer essa função. De voltar para Ele marcar. reclamou Vocês lembram que ele reclamou depois de um jogo, que ele estava jogando fora da posição que ele gosta? Cada hora no jogo seguinte, o Thiago Lar colocou o Luan aberto pela direita. Atlético e América. O Luan chegava no meio de campo, no contra-ataque, ele parava e invertia a bola. Chegava com o corredor todo aberto, ele parava, tocava para quem estava no meio. Ele não tem condição física, ele não tem mais explosão física que ele tinha antes para subir e ir à linha de fundo, voltar e recompor. O Thiago Largue está tentando ter o Luan mais vezes em outra posição do que colocar o Luan na posição dele e contar pouco com o Luan, porque vai estourar. Agora, Guilherme, essa saída do Casares aí, né? Estão falando aí no empréstimo de 2 milhões, e se o time lá ficar com um jogador, mais 6 milhões, isso em dólar, uma boa? O Atlético precisa de trazer jogadores, trazer pelo menos um jogador para recompor. Tá certo que contratou alguns atletas, o próprio Terans, o Imichara, mas o Casares, por mais que o pessoal ainda espera, torcedor principalmente, espere um pouco mais o Casares, é um jogador importante, é um jogador técnico, muito técnico, tem uma habilidade fenomenal, e se o Atlético perdê-lo, na minha opinião, eu acho que teria que buscar um outro nome. E esse nome não pode ser o Leandrinho, que o Atlético está aí negociando com ele lá do Napoli? Ele chegou a jogar pela meia, não? E o argentino Tomás Andrade, eu o vejo como um armador. Melhorou mais nos últimos jogos. Do que um armador, do que jogar pela beirada. As características dele, característica de armação. Eu acho que o Tomás Andrade seria uma boa opção, alternativa a isso. Com relação ao Leandrinho, se for um atleta que era da Ponte Preta na base, o Leandrinho ele é mais um atacante. De referência, número 9. Então, ele também não tem a característica de poder suprir a ausência do Casares. E o Terans? A gente vai Quem pode falar sobre o Terans? Você teve no jogo treino? Tive no jogo treino ontem, ele fez gol, mas ele jogou muito pouco. No segundo tempo ele entrou, jogou muito pouco tempo. Não dá para tirar conclusão, só de um jogo treino. Primeiro tempo truncado, segundo tempo mudou todo mundo, não dá. Antes de eu chamar a Ana Cláudia aí para poder participar com a gente, o pessoal de casa, um recado para você que se preocupa em melhorar sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Agora vamos dar uma passadinha então com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, Ana. Vamos lá, então. Muita gente participando com a gente aqui. O Giovanni Borges, Lucas Barbosa, o Luciano Firmino, Vitor Hugo e John sempre nos acompanhando. Um abraço para o Washington, para a Tatiane e também para a Dona Lili. E um abraço também aqui para o José Hamilton de Varzelândia. Queria saber aí sobre a saída do Casares, se tinha alguém para colocar no lugar dele, mas já foi muito comentado aqui. Então, vou fazer uma pergunta para o Guilherme, do Vitor, do bairro Nova Suíça. Ele falou aqui, ô Guilherme, se você não acha que o Atlético só se preocupou com o meio-campo para frente e esqueceu de reforçar a defesa. Ô, Vitor, um abraço para você e para o pessoal ligado no Nova Suíça, pertinho da minha casa. A gente comentou isso aqui já algumas vezes, que do meio para frente o Atlético se preocupou, e na zaga tem a questão ainda que pode perder o Bremer, se de fato for vendido para o futebol italiano. Vai ser uma perda muito considerável, e o Atlético já não pode contar da forma como contou nos últimos anos com o Leonardo Silva, tem sido poupado, já teve duas lesões esse ano. Então, na minha opinião, é um setor carente do Atlético, principalmente no miolo da zaga, digamos assim, e na lateral esquerda. Eu acredito que a diretoria tinha, sim, que ter um olhar mais crítico para essas posições e, quem sabe, contratar alguém para jogar. Mas, pelo jeito, vai ser... Lateral esquerdo vai ser Juninho, ele conta muito com o menino da base,
Carlos Gabriel. Carlos Gabriel é da base do Atlético. Jogou ontem. O lateral esquerdo, que inclusive tem treinado muito bem lá, então ele está contando muito com esse jogador. Acho que contratar só mesmo se, até pela conversa que eu estou falando que eu tive com ele ontem, se o Bremer sair, eu acho que sim, eles vão pegar. E ontem a torcida do Atlético teve a oportunidade de ver o Juninho jogando na posição dele de zagueiro. O problema é o momento, né? O mercado. É o mesmo problema do Cruzeiro em relação a centroavante. Se o Atlético precisar contratar zagueiro, onde que ele vai? Escasso demais. Aí o clube que tem algum zagueiro vê que ele está com necessidade, aí vem a lei da oferta e da procura. Esse clube está precisando, vamos jogar lá em cima o preço, o valor. Mesma coisa vai acontecer se o Cruzeiro for atrás de centroavante. E investir por investir em qualquer uma aposta, ainda mais em setor defensivo, acho que não é o momento, vai ter que seguir até o final do ano com o que tem. Se o Bremer ficar, ótimo. Se sair, é Leonardo Silva, Juninho, Maidana, que ainda não teve oportunidade, o próprio Gabriel. E se for investir realmente no zagueiro, para 2019, aí você vai ter tempo, você vai ter um mercado um pouco mais aberto, mais tranquilo, aí você pode ir com mais calma. E torcer para que esses meninos, igual esse lateral esquerdo, né, tenham uma oportunidade, apesar que eu ainda acho, sabe, é muito difícil os meninos da base aqui terem essas oportunidades, né? Porque se te pintar uma oportunidade na lateral esquerda, não vai ser o menino da base que vai entrar. Vai ser o Juninho, que é zagueiro, para ser improvisado. Tem essa dificuldade mesmo, né? A pressão é muito grande, né, por resultados. E, às vezes, a filosofia do clube não nos deixa, assim, um tempo necessário para esse menino da base. E, às vezes, nem há o tempo para o menino da base desempenhar o futebol que ele teria que desempenhar, né? Então, por isso, os treinadores, nesse imediatismo por resultado, por exemplo, o Juninho. O Juninho é um excelente zagueiro, eu acompanho desde o Curitiba, e ele não teve oportunidade como zagueiro no Palmeiras. Ele é bom, ele é muito bom zagueiro. E esse imediatismo faz com que não tenha tempo, né, para que o menino da base possa se habituar, que seria, no caso, no início da temporada, em campeonatos com um nível de exigência menor, como é o Campeonato Mineiro, em comparação ao Brasileiro, a Copa do Brasil, uma Libertadores, que o menino teria mais tempo para desempenhar o seu futebol. Acho que para quem trabalha com base, deve ser um sonho trabalhar em Santos, né? Porque o torcedor lá do Santos, ele tem a paciência que ele não tem com o medalhão, ele tem com o menino da base. Diferente da maioria dos clubes do Brasil, chega um cara hablando espanhol ou medalhão, não, calma, porque esse cara vai dar certo. Quando é o menino da base, errou 2 passes em 15 minutos, acabou. Não presta. É verdade. Bom, agora tenho mais um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre seleção brasileira e Copa do Mundo. Não sai daí.